Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o Evangelho narrado por João. Abri em cima no capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar aí. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste?
Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei eu dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Esse é o grande conflito da vida, é o grande medo, é o grande problema, não é, irmãos? A morte, a separação, em definitivo, nesse plano terreno, ela não é fácil, cria muitos conflitos e dores, e ela não é compreendida muito bem. E aqui nós vimos nessa leitura precisamente isso, os conflitos que nasceram de uma morte prematura, inesperada, de uma doença. Porque, irmãos, ele se enfermou, adoeceu, e ele foi avisado que esse homem, que era amigo dele, chamado Lázaro, estava doente. O recado chegou até ele, mas ele falou uma frase que já foi contraditória com o fato. Ele falou: essa enfermidade não é para a morte. Mas ele morreu. É um linguajar que, se nós não tivermos atenção no que o Senhor fala, aliás, a Bíblia tem muito isso aí, aparentes contradições, que de fato não são contradições. É a forma do Senhor falar. Não é para a morte. Ele queria dizer o seguinte: essa enfermidade não vai mantê-lo morto definitivo, porque eu vou intervir pessoalmente nessa questão dele. Porque ele falou, e depois ele fala nisso aqui, né? Aonde está a vida? Não tem como a morte e a vida viver juntos. Ou a vida espanta a morte, ou a morte vence a vida. A morte e a vida são incompatíveis entre si. E, na verdade, a morte nem sequer existia, os irmãos sabem isso aí. A morte não existia. No primeiro plano, a morte não estava aqui. No primeiro plano, o que tinha era vida em abundância. E tudo que Deus tinha feito era muito bom. Não havia nada errado com a terra, nada errado com Adão, nenhum problema com Eva. Tudo ia bem. Tudo ia bem até o dia que houve a desobediência. Aí começaram os problemas e não pararam mais. A morte, ela é sócia definitiva com o pecado. O pecado e a morte são sócios que não se separam. A palavra de Deus fala que a alma que pecar contra o Senhor, quem pecar contra o Senhor,
violentará sua própria alma. O pecado, ele traz consigo a morte. Portanto, morte e pecado se misturam na história da criação humana. Lá atrás, por exemplo, os irmãos vejam que houve uma ordenança de Deus sobre a morte, não é? E a morte começou a reinar. E reina até hoje, na natureza humana nossa. Só que a natureza humana nossa, ela já foi equacionada na morte de Jesus. A nossa natureza humana, como uma semente, não é, que se põe num solo. Quando nós formos sepultados, o corpo vai para a sepultura, nosso espírito não vai para a sepultura, nem sequer fica lá. Mas o corpo fica lá como que num plantio, até que se ressuscite um outro corpo diferente desse aqui, um corpo de glória. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, esse vai ser o momento mais magnífico da história. Mas estava lá na aldeia Marta e Maria decepcionadas, além do grande problema de ter encontrado com a morte de quem elas amavam, ainda tinha um problema. Ainda tinha a dor da morte associada a uma decepção. Porque elas sabiam, a gente comunicou o Mestre. Ela podia falar, eu recebi ele em casa. Maria podia falar, eu larguei tudo para ficar escutando ele falar. Eu ungi os pés dele, com meus cabelos eu enxuguei. Marta podia dizer, mas eu fiz comida para ele, eu fiz tudo que eu podia para ele, nós éramos amigos. Eu vi ele ressuscitar gente que ele nem conhecia, ele curou quem não era nem amigo dele, a gente é amigo. E ele não se importou para isso aí. Os irmãos sabem disso, que uma lenda judaica, não é, que é muito conhecida nossa. Havia uma lenda judaica, mas é sempre lenda, não tem fundamento isso aí. Mas eles achavam que o corpo, quando a pessoa morria, a alma ficava perto do corpo por 3 dias. No 4º dia a alma ia embora, não ficava lá mais. A partir do 4º dia ninguém mais tinha esperança de haver nenhum jeito daquela vida ser recobrada. É uma lenda. E Jesus, quando foi ter com Lázaro, era o 4º dia. Portanto, ninguém poderia jamais imaginar que ele pudesse recobrar a vida, era a questão definitiva. Eles achavam, a alma já foi embora, apesar de que a alma vai embora imediatamente. Mas eles acreditavam assim, 4 dias. Já pensaram o que é 4 dias dentro de uma sepultura? A decomposição do corpo começa imediatamente. No 4º dia, é insuportável a morte. Aliás, irmãos, se nós fizermos um paralelo com a história da morte, porque, profeticamente falando, 1000 anos representam um dia, mas é só uma linguagem. Está escrito, 1000 anos para o Senhor é como o dia, e um dia como 1000 anos. Desde que Adão pecou, até Abraão, passaram-se mais ou menos, não exatamente, 2000 anos, pouco mais. De Abraão até Cristo, mais ou menos 2000 anos, um pouco menos. Nós estamos falando de 4000 anos. Ou seja, nós estamos falando de 4 dias proféticos. A humanidade estava morta. Vocês já leram o que está escrito? Olha o que está escrito. Os que habitavam no vale da sombra da morte viram uma grande luz raiar. 4000 anos a humanidade ficou morta. 4 dias de Deus. Jesus falou assim, dia virá, e o dia já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Como o morto pode ouvir a voz? É quando a fé entra no coração dele. Assim como Lázaro ficou 4 dias num sepulcro, a humanidade ficou 4 dias milenares morta. A morte reinou, governou.
toda a humanidade. E quando a morte governa, Marta falou: não abre a sepultura porque tem cheiro mau aí. Por isso que Paulo fala: nós que somos de Cristo, somos cheiros de vida, mas quem está no mundo é cheiro de morte. Já leram isso? As obras, o pensamento, as palavras de quem anda no pecado, para Deus é como um esgoto aberto, é como uma carne putrefada, cheira muito mal, porque estão mortos, neles não há nada que se possa aproveitar. Mas, vindo Jesus, tudo se aproveita. Esse é o milagre da ressurreição. Se nós pensarmos nisso, irmãos, nós veremos que o sangue sempre esteve presente na restauração. Por isso que a nossa vida sempre está misturada com a cruz, com o sacrifício de Jesus. Vocês lembram que no passado, quando o povo hebreu saiu do Egito, naquela fuga, né? Ali a ordem foi a seguinte: passem um sangue nos umbrais das portas, que meu anjo vai passar, e é o vingador. Ele vai passar de casa em casa. Na casa que ele vê um sangue nos umbrais da porta, eu já falei com ele: salta essa casa, não entra aí. Mas na casa que você não vê sangue, entra lá com a sua espada, mata o primogênito. É o sangue da remissão. Compreenderam? Esse sangue está aspergido em nós pela fé. Por isso que Apocalipse fala: lavai as vossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós somos lavados com esse sangue, justificados com ele. Você e eu, nós éramos mortos. Nenhuma obra. Vocês já pensaram se lá no Egito o anjo tivesse que levantar a ficha de cada um? Fala: deixa eu dar uma olhada como que anda a sua vida. Você é bonzinho, eu vou matar você, seu filho não. Mas você, ele não buscou obra de nenhum deles. Não buscou o histórico de nenhum deles. Sabe o que ele buscou? Obediência. Tem sangue aspergido, eu passo, não tem, eu mato. Porque ninguém tem obra para ser justificado, irmão. Essa é a grande ilusão das ordens secretas. É a grande ilusão dos filósofos, dos teóricos, que eles querem encontrar mérito em si mesmo. Repetem palavras diariamente: eu posso, eu sou, eu venço pela minha palavra. Nós só vencemos pela palavra de Jesus. Não podemos nada sozinho. Podemos nada. Um simples coágulo no nosso cérebro, nós nem conseguimos falar mais. Nós não temos competência para fazer grandes coisas, nem pequenas. Se Deus tira de nós o fôlego de vida, tudo acabou. A humanidade esteve debaixo do sepulcro da morte, sem poder ter cheiro de vida. Foi Jesus Cristo que fez isso aqui. Foi Ele que fez isso aqui. Marta e Maria decepcionadas, esperando Ele chegar e não chegava. E Jesus fala: não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aqui fala: Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ele amava, mas Ele tem planos que a gente não entende. Jesus nos ama, mas Ele deixa a gente passar algumas coisas que a gente não queria passar. Eu mesmo já passei coisa que eu não queria passar. Eu já bebi cálice que eu não queria beber. Eu já passei sofrimento que eu não queria sofrer. Mas eu só tenho uma alternativa: ou eu brigo com Deus ou eu abaixo a cabeça. É claro que eu abaixo a cabeça, eu não sou bobo. Abaixa a cabeça, Ele é que manda. Ou como diz Paulo: ou irritaremos o Senhor, ou vamos discutir com Ele. Ora, o que eu não entendo é porque eu não tenho competência. Ele entende um dia, se Ele gostar da minha prece, aceitar a minha prece, um dia Ele me esclarece, ou não. De todo jeito eu continuo junto dele, porque eu não tenho para onde ir. Quando ele fez uma certa pregação, muitos foram embora. Estava muita gente em volta dele. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, foram todos. Pedro ficou olhando aquilo e falou assim: nós estamos perdendo a clientela aqui. Falou para o Senhor: Senhor Jesus, é como quem diz: vou te dar um conselho. O Senhor não está indo bem. Nós estamos perdendo a nossa clientela toda aí. Vou dar uma opinião para o Senhor. Maneira o seu discurso, está forte.
Mas sabe como o ser humano é, irmão? Nós somos assim. Nós somos assim. O Senhor falou com ele: eles foram embora, mas vocês também não querem ir? Podem ir. Vocês não ficam comigo à força. Comigo a relação é de liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Pedro caiu em si. Não vou embora não, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós vamos ficar por aqui mesmo. Deixa os demais ir embora. Depois o Senhor amealhou uma multidão. Quantos que Ele vem salvando ao longo da história. Não é, irmão? Não é pela força, nem pela violência. Deus nunca precisou de nada seu nem meu. O que Deus pode precisar de? Ele não precisa de nada nem dos anjos. Ele faz os seus anjos labareda de fogo. Aliás, já fez. Um dos anjos mais maravilhosos que tinha lá na glória, ele foi feito labareda de fogo. Ele era querubim ungido para proteger. Hoje ele anda pelos cantos escuros da terra, pelos corredores da amargura, batendo no peito, jurando vingança, e só tem lamento a fazer, porque toda a glória passou dele. Mas a glória do Senhor recaiu sobre você, da glória do Senhor. Ele te escolheu, te ungiu para a salvação. Meus lamentos também são muitos, seus lamentos são muitos, mas a glória não é para se comparar com nada aqui de baixo. As aflições dessa vida não são para comparar com a glória que há de se revelar em nós. Por isso, queridos, que nós temos esse conflito com morte, com sofrimento, com decepção. Tudo isso conflita, machuca, incomoda. Mas é a nossa caminhada, a nossa história. Vai nos construindo, vai trabalhando em nós, vai nos fazendo cada vez mais firmes na fé e vai nos fazendo pessoas aptas à batalha. Já viu os teóricos? Os teóricos sabem tudo, mas na prática eles não sabem nada. Já viu o teórico para ensinar a amansar burro bravo? Ele tem toda a técnica, põe em cima do burro, ele quebra o pescoço. Porque ele conhece toda a teoria, mas ele nunca sentou num burro. Assim é o povo de Deus. Teoria filosófica, religiosa, não adianta nada. É o campo de batalha, é você no seu lugar, no seu sofrimento, na sua tentação, no seu processo, você está lá. Mas nós vamos adiante, Senhor, me dá a tua mão, é só o que eu quero. A mão do Senhor está estendida a alguém aqui hoje. O Rei da Glória te dá a mão, vamos adiante. Você não está sozinha, você não está sozinho. Se você estivesse sozinho, você já tinha sido engolido vivo. Quantas vezes o adversário te cercou como um leão rugindo? E o Rei da Glória se pôs do lado dele e teve que ir embora. Quantas vezes ele apareceu um dragão terrível te rodeando? Ele virou um rato e se sumiu pelos corredores. Sabe por quê? Porque o Senhor é teu pastor e não vai te faltar nada. Marta e Maria estavam muito decepcionados, muito tristes. E o Senhor de longe começou a explicar para os discípulos uma linguagem que eles não entenderam, mas de propósito que ele fez isso. Ficou 2 dias lá. Ainda acho que ele gastou mais 2 dias, para chegar lá. E depois ele falou: nós vamos voltar agora para lá. Eles tentaram apedrejá-lo lá. Nós não vamos voltar para lá, eles tentaram apedrejar o Senhor lá. Um dia, não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça. Ele falava disso mesmo. Esse é o dia que fez o Senhor. A estrela da manhã. É o dia, o verdadeiro dia com D maiúsculo é Jesus. O dia que nunca tem noite. Quem anda nele não tropeça em nada. Quem anda no outro tropeça em tudo. Quem anda no mundo no pecado, ele fala, é semelhante. Por que ele fez essa parábola, hein? Essa comparação, hein? Olha, quem anda no mundo e os mestres do mundo, eles são como um cego que instrui outro cego a caminhar. São 2 cegos, um conduzindo o outro, cai todos os 2 no buraco, porque o que se desguia é cego e o outro que vai com ele é cego também, cai os 2. Mas quem é luz, se você andar na luz, a luz te leva para lugares deliciosos. Quem não gosta de luz fica na treva. Quem não gosta de santidade não vem para a igreja, não gosta de pregação forte, não gosta de falar de pecado, de santidade, não gosta de falar de inferno.
tem lugar que não pode falar a palavra inferno, não pode, isso aqui é proibido. Inferno espera todo mundo que não estiver do lado de Jesus. Santidade é seu cartão de cidadão do céu, de cidadã do céu. Quem não tiver santidade pode ter certeza, no céu não vai entrar. Passaporte não tem visto de entrada. O visto de entrada não é conhecimento, não, é santidade. Tem muitos que estão trocando santidade por conhecimento. Mostra aí uma regra, um conjunto de títulos. No céu não entra título, entra santo e santa. Quem não tiver obra de santo fica de fora, seja quem for. Glórias ao Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Meu irmão morreu, mas eu sou amigo de Jesus. Eu chamei, ele não chegou, mas eu sou amigo de Jesus. Mas eu esperava uma resposta, ele não me deu. Eu sou amigo de Jesus. Mas quando mais precisei, eu não vi a ajuda dele. Mas eu sou amigo de Jesus. Eu perdi minha filha, meu marido me deixou, a minha loja foi roubada, meu comércio quebrou, mas eu sou amigo de Jesus. Glórias ao Senhor. A minha casa está de perna para o ar, cadê o Senhor? Eu sou amigo dele, eu não sei onde ele está, uma hora ele chega. Nós não misturamos nada, a nossa amizade com Deus não depende de nada. Nós sempre seremos amigos dele, e ele sempre será nosso amigo. O senhor vai voltar para lá, estão querendo te apedrejar? Bom, vocês estão comigo? Fica tranquilo, porque um dia tem 12 horas. Eu escolhi 12 apóstolos. Eu estou acendendo a escuridão da terra. Anda comigo e não preocupa com essas coisas de querer me apedrejar, não, porque isso aí são os que moram na escuridão, vocês estão na luz. Enquanto eu estiver com vocês, ninguém põe a mão em vocês. É isso que ele estava dizendo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Vocês perceberam isso aqui? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Quem não está com Cristo está contra Ele. Não tem ninguém fazendo uma política de boa vizinhança aqui. Ou nós estamos do lado de Cristo, ou nós estamos contra Ele. Ninguém está em cima do muro. Não tem a pessoa neutra. Aqui nessa batalha não existe neutros. Quem não é por Cristo é contra Ele. Quem com Ele não ajunta, espalha. Nosso amigo Lázaro dorme. Então está tudo certo, Senhor. Nem precisamos de ir lá. Mas eu vou despertá-lo do sono. Então vamos deixar ele dormir, vamos ficar por aqui mesmo. Não, eu vou falar com vocês mais abertamente. É que ele morreu. Ele vai gradativamente, vocês vão percebendo, gradativamente ele vai abrindo o conhecimento. Mas eu estou contente que eu não estivesse lá, presente. Porque se ele estivesse presente lá, o que ia acontecer? Ele não ia resistir ao apelo de Marta, ao choro de Maria. Os amigos, Senhor Jesus, vem cá, vem. Ele não ia, porque o coração dele, ele não ia aguentar. Eu fico contente que eu não estivesse lá, porque pelo menos você morreu e eu não estava perto. Aí agora agora o assunto é só comigo. Vocês veem aqui que Tomé, ele era um homem que duvidou, né? Mas tem umas qualidades dele que às vezes nunca vi ninguém pregar. Nem eu nunca preguei também. Mas hoje eu achei aqui uma qualidade dele que eu nunca tinha achado. Olha aqui, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, ou seja, aos discípulos companheiros dele: vamos nós também para morrermos com ele. Você percebe que tinha um coração voltado para o Senhor? Por isso que o Senhor Jesus não jogou ele fora. Se você não crê mesmo, Tomé, fica para lá para o seu lado. Mas ele veio com o coração dele: vamos morrer com ele, mas aqui nós estamos do lado dele, nós estamos. Eu sou amigo de Jesus. Ele que falou, sou amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus, irmão? Você é amigo de Jesus, irmão? Mesmo na sua decepção, mesmo nessa angústia que você carrega no seu peito, você pode falar: eu sou amigo de Jesus acima de tudo. Glórias ao Senhor. Hoje o Senhor fala assim contigo, por essa palavra: o Senhor é amigo seu acima de tudo.
E você não vai ficar decepcionado. Você não tomba na terra sem Ele ver claramente um sorriso estampado no teu rosto. E tudo quanto Ele projetou na tua história será consumado. Eu sinto a revelação do Espírito de Deus. Essa é que é a graça do Senhor. O segredo de Deus está na tua tenda. Na tenda de muitos já esteve e não está mais. Mas na tua tenda o segredo de Deus está lá. A tua lâmpada está acesa. O farol brilha, a luz está acesa. Você anda no dia, você não anda na treva. Muitos que andam na treva jogam pedra em você. Mas você está na luz. Caminha calmo e sereno, porque o Senhor teu Deus te justificará. Estava lá Marta e Maria chorando, os amigos deles lá consolando. Mas o consolo, irmão, você sabe que consolo é uma palavra que a gente usa, mas é de verdade, não é? Eu perdi pai, perdi mãe, mas eu perdi um filho. Se tem dor maior que essa, eu acho que deve ser o inferno. Na terra acho que não tem. Ninguém consola a gente, irmãos. O amigo dá a palavra de consolo, mas o consolo mesmo, ninguém pode dar. Só o Senhor Jesus. Só Ele. Os companheiros estavam lá consolando ele, mas só que, vocês vê, a angústia não saiu delas. Até que o Senhor chegou. Quando chegou a notícia lá para elas, Jesus Cristo está chegando aí. Nós vimos lá na entrada lá. Chegou nos ouvidos de Maria e de Marta. Marta assim, é o Senhor Jesus, eu vou encontrar com Ele. Marta estava tão por terra que ela nem falou, vocês viram? Ficou quieta. Eu não vou. Estava brava, eu não vou. Maria não foi, mas Marta foi. Marta foi. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Vocês percebem aqui? Eu estava embirrada. Eu não vou. Mas Marta falou, eu vou. E Maria era mais espiritual do que Marta. Que coisa, né? Enquanto Marta fazia comida, Maria ficava sentada no pé dele para escutar ele. Talvez por isso que ela magoou mais. Eu me dediquei mais só à palavra dele. Eu queria só uma palavra dele e não tive. Eu também não vou lá ver. Mas se você vê como uma pessoa sincera, mas não tem arrogância, o Senhor encontra ela. O Senhor vai encontrar alguém por essa palavra. Você anda muito triste, mas a palavra do Senhor hoje te encontra aqui. Você afastou-se do Senhor, mas o Senhor vai chamar para perto dele. Você vai te dar hoje um abraço chamado virtude do Espírito Santo. A virtude de Deus hoje vai te tomar. A virtude do Senhor vai sarar a sua mágoa, vai tirar essa angústia, essa distância. Você ficou distante. Aproxima-te do Senhor. Hoje ele te chama, chega mais perto, venha cá. Marta foi lá. Que interessante. Primeira coisa que ela falou com ele: cobrança. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Cobrança com fé, segurança, né? Eu tenho certeza que ele não morria, porque eu conheço a tua autoridade. A morte e o Senhor são incompatíveis. Onde o Senhor chega, a morte vai embora. Eu já vi tantas vezes. Você lembra a filha da viúva lá? Parou o enterro. Aquilo ali é um sacrilégio no meio dos hebreus. Parar um enterro. Para uma viúva com seu único filho. Para esse enterro aí. Todo mundo assustado olhando para ele. Tocou no esquife. Sacerdote não toque morto, hein? Tocou no livro. Levantou aquela menina lá e tudo foi mudado. É isso que ela tinha na mente. Por que ele não fez isso? O seu irmão vai ressuscitar. Eu sei disso, mas vai demorar demais. É só no último dia. Mas eu te falei que quem crê em mim, ainda que olha aqui, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse depois Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Era para ela falar: eu não creio não, porque meu irmão morreu. Ele cria no Senhor,
Não dá para crer, que está conflitando a minha mente. Mas sabe o que ela falou? Sim. Eu não estou entendendo bem não, mas eu creio. Qualquer coisa que o senhor falar, eu creio, estou de acordo. Está conflitando com a minha cabeça, mas eu creio. A linguagem espiritual com a linguagem natural. Quem crê em mim não morre, mas meu irmão morreu, mas o senhor falou que não morre, eu acredito. Não morre, sabe por quê? Porque tomba o corpo, mas o espírito já se levanta vivo. Já está salvo, entendeu? É isso. Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E quando ela falou isso, ela foi lá chamar Maria. Ó, o mestre está lá em cima e está te chamando lá. Olha o que fala aqui na frente. Maria apressadamente se levantaram. Deu uma pressa nela quando falou assim: eu estou chamando você. Hoje o Senhor está chamando alguém para perto dele. Venha, vem mais para perto. Você ficou longe por causa da tristeza. Hoje há um convite nessa palavra: vem mais para perto do Senhor. Vem mais para perto. Não fica longe igual você está. Você está brigado? Está brigado com o Senhor? Vamos fazer as pazes hoje nessa palavra? O Senhor convida alguém para fazer as pazes. Já que você não convidou o Senhor para fazer as pazes, ele chegou lá, chama Maria. Hoje o Senhor fala: eu chamo a ti, vem para perto. Vamos fazer as pazes. Vamos desfazer essa tristeza que está no seu coração. O Senhor convida você para aproximar dele. Deus não vai te pedir desculpa, mas Ele vai chamar: venha, eu vou consolar você. Ele consolou Maria. Maria chegou lá e levantou-se, chorando. Foram os judeus atrás dela. Ela deve ir lá no sepulcro, vão lá ajudar ela a chorar. Quando Jesus viu ele chorando, Maria chorando, os judeus chorando, ele ficou perturbado. Perturbado quer dizer, ele se comoveu. E depois eles choraram tanto. Ele sabia o que ele ia fazer, irmãos, mas ali vem a humanidade de Jesus. Apesar da divindade, a humanidade estava ali. Ele viu aquele sofrimento todo, ele acabou chorando também. E acha que Deus não fica preocupado com o seu sofrimento, que Ele não participa dele? Mas às vezes Ele permite tudo isso, é para a nossa própria caminhada, é a nossa história ser construída. Aí os judeus começaram a falar: escuta, este homem que abriu os olhos do cego, será que ele não podia fazer com que Lázaro não morresse? Você vê que tinha mais gente começando a acreditar no poder dele. E as pessoas que morriam só ficavam em caverna se fosse rica. Pobre não ficava em caverna, nem no chão. Mas quem ia para as cavernas, para as rochas, eram pessoas mais ricas. Lázaro realmente devia ter alguma posse, porque estava numa caverna lá, eles põem uma pedra na frente. Eu já vi essas pedras, não sei se é a mesma que Lázaro estava, mas é uma pedra assim redonda, ela rola e tem uma fenda no chão, ela encaixa. Depois, para tirar, uma dificuldade, para rodar até é fácil, mas depois não sai fácil mais. Abre a sepultura. Marta, irmã do defunto, que estava tomando a frente das coisas, falou: Senhor, eu acho melhor não. Já morreu mesmo? Deixa assim do jeito que está. Ele já cheira mal. Esses 4.000 anos que a humanidade ficou cheirando mal aqui, houve uma mudança brutal na humanidade. Jesus falou: abre isso aí. Eu fico pensando no espanto daqueles judeus olhar e falar: o que esse homem vai fazer agora, hein? Isso não vai dar certo. Marta devia estar com a mão na cabeça: isso aqui vai dar problema. Isso vai ser ruim de olhar. Para que isso? O Senhor não faz nada em vão. Irmão, sabe o que é? A autoridade do Senhor é absoluta. Se Ele não manifesta a autoridade dele na nossa vida a todo instante, é por causa de nós mesmos. Mas a autoridade dele é absoluta. Abre. E Ele fez aquilo porque tinha muita gente perto dele ali. Era para eles, misericórdia, para eles crerem. Um mudo, um homem surdo não pode ouvir. Agora, um morto, aí não ouve mesmo.
O morto não pode ouvir. Mas ele falou, os mortos ouvirão a minha voz, no sentido espiritual, e aqui concretizou no sentido material. Porque Lázaro estava decomposto. Os micro-organismos já estavam decompondo a sua carne. Lázaro! Essa voz entrou dentro daquela caverna. E à medida que a voz entrou lá dentro, recompôs o tecido do corpo dele, reestruturou ele, mandou os vermes embora. Essa palavra vai recompor alguém aqui hoje, aqui e longe daqui, espiritualmente falando, não materialmente. Está cheio de verme em volta de você. Hoje o Senhor vai tirar esses vermes de você e vai te falar, sai da caverna, sai da caverna, sai da cova. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Haja vida em você. Aonde você está, por onde você passar, aqui e fora daqui, a palavra do Senhor te chama, sai da caverna. Glórias a Jesus. Recebe a vida de Jesus Cristo. Que espanto. Eles amarram as pessoas com faixa, irmão, aquilo igual uma múmia, não anda de jeito nenhum. Uma pessoa amarrada com faixa não sai. Ele saiu, porque quando o Senhor Jesus manda sair, sai mesmo. Foi os vermes embora, foi tudo embora, o corpo voltou para o lugar. Alguém vai ser hoje restaurado pela fé que entrou no seu coração por essa pregação. A restauração de Cristo hoje manifesta-te em você. Sai aquele homem igual a múmia lá fora, todo mundo olhando assustado. Um devia falar com realmente esse homem é o Filho de Deus. Não dá para negar isso aí, não. Como pode isso? E Lázaro teve uma ocasião que teve um jantar lá. Sabe o que estava servindo mesmo? Lázaro. Eles ficavam mais bravos ainda. Agora veja só, além de Jesus fazer tudo isso, ainda tem esse tal de Lázaro que fica aí provando que é ele mesmo, e foi ele mesmo. Nós temos que matar Jesus e matar Lázaro também. Os filhos do maligno, né? Tem uma coisa terrível, irmãos, que lá atrás, quando o homem pecou, que a humanidade ficou esses 4 dias aí na sepultura espiritual do pecado, foi feito um anúncio maravilhoso. Depois vocês leem Gênesis, quando o Senhor sentenciou Eva, Adão, a terra, ele falou assim, olha, você vai comer do pó da terra, serpente. Não é pó, você sabe, é o pecado. Mas a questão é com Adão e Eva. E você vai morder no calcanhar da mulher. A humanidade você vai conseguir fazer, inocular seu veneno dela. Mas eu vou falar uma coisa com você. Ela vai pisar sua cabeça. Foi um anúncio. Sabe o dia que essa mulher pisou a cabeça da serpente? Foi o dia que Jesus se apresentou entre nós. Ele pisou a cabeça da serpente, venceu ela. Por isso que Paulo fala, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o pecado, o inferno, a tua vitória? Ele venceu por nós. Cumpriu-se aqui, os irmãos vejam. E no final ele fala assim, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Está cumprido a justiça e o juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. O juízo veio sobre ele, e sobre você veio a absolvição. Ele foi condenado e você foi absolvido. É igual no dia que Pilatos fazia aquela preleção lá, e ele tinha que tomar uma escolha. Tem que condenar aqui. Hoje eu tenho que condenar Jesus, mas eu não consigo condenar esse homem porque eu só vejo justiça nele. Mas o amor ao cargo, né? Você sabe bem isso. Amor ao cargo. Ele tentou de todo jeito, mas os judeus não deixavam. As forças das trevas que atuavam naquela multidão ali embaixo, naquele grupo ali embaixo, era forte. Ele não sabia o que fazia mais. Mas o que eu vou fazer com o vosso rei? Crucifica-o. Ali era
era que ele ia pisar na cabeça da serpente ali, sabe por quê? Na cruz, morrendo, pagando nossos pecados. Tudo que é mal nosso foi transferido para ele, e ele transferiu para a cruz. O sangue da aspersão está no teu coração, nos umbrais do teu coração. Você está protegido pelo sangue do Cordeiro. A vitória de Jesus sobre você. Isso é coisa profunda. Você vencer você mesmo. Nós temos que vencer a nossa própria natureza com a natureza de Jesus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Jesus. Irmão, nós vamos ler com a ajuda de Deus o que veio avante, que está escrito no Evangelho de Mateus. No capítulo 18, Mateus 18. Vamos ler somente o parágrafo último, que é do 23 até o 35. Vamos ler então com a ajuda de Deus. 18, Mateus 18, verso 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves, o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Louvado seja Deus. Vemos, irmãos, a sabedoria que estava em Jesus Cristo, Filho de Deus. Isto porque os discípulos haviam feito uma pergunta para o Senhor Jesus, dizendo, porque o Senhor Jesus falava sobre o perdão do pecado de um irmão, ou da ofensa de alguém. Então Pedro fez uma pergunta: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenho que lhe perdoar? Até 7? O Senhor Jesus falou: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7.
Olha, irmãos, que sabedoria estava no Filho de Deus. Ele apenas estava, resumidamente, dizendo: não há limite para perdão. Você tem que perdoar sempre, porque se não perdoares o teu irmão, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Aí ele fez aqui uma comparação, que é a parábola do credor incompassivo, isto é, a comparação de um credor que não tinha compaixão, não tinha dó de ninguém. Então, como os irmãos ouviram a leitura, isso aqui não é um fato que acontecera, isso aqui é uma comparação de uma pessoa que devia, aqui fala 10 mil talentos, irmão, um talento era de um valor inestimável, comparando com o trabalho de uma pessoa, era como uma pessoa tivesse trabalhado quase que a metade da vida para juntar um talento. Para 10, 15 anos de trabalho era um talento. Então quem devesse um talento nunca pagaria. O Senhor estava falando isso, comparando que o perdão de Deus, pela sua compaixão, porque Deus é compassivo e é misericordioso, era comparado com a vida inteira de trabalho da pessoa e também não conseguir pagar. Isto é uma dívida impagável. A nossa dívida para com Deus, a dívida do pecado e da morte. E nos foi perdoado. O Senhor Jesus pagou por nós. Apareceu alguém que foi lá e quanto que ele deve? É tanto daqui, eu pago. Ele não deve mais nada. É o que ele fez com todos nós. Pagou as nossas dívidas para com Deus. Então não temos mais nem culpa e nem condenação. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não devemos mais. Devemos sim as dívidas que vamos fazendo durante o dia, porque ninguém é perfeito, mas só que nós vamos pedindo misericórdia. Ele vai lá, nós temos crédito com ele, vai lá, você errou, meu filho, está arrependido, pediu perdão, então eu te perdoo. Pagou lá com Deus. Olha, mas essa dívida aqui que eu estou pagando por ele não deve nada. Assim ele faz conosco. Mas o Senhor fez essa comparação. Então esta pessoa tinha uma dívida impagável, e veio o cobrador dele e falou: ó, vim aqui buscar o dinheiro que você me deve, mas eu não tenho com que pagar. Bom, então eu vou te avisar, você vai ficar sem a sua mulher e sem os seus filhos, porque eles vão ser vendidos para poder pagar o que você deve. Mas ele ajoelhou-se, reverenciou o seu credor, pediu misericórdia. O credor falou: tá bom. Ficou com dó dele, viu que não tinha jeito mesmo. Está perdoado, você não me deve mais nada, pode ir embora, você está livre. Ele sai feliz porque alcançou o perdão de uma dívida impagável. Mas encontra um outro que devia para ele, irmãos, sem dinheiro. Um dinheiro era um dia de trabalho, um dinheiro equivalia a um dia de trabalho. Sem dinheiro era 100 dias de trabalho. O que é um terço do ano? Que não era nada perante 15 anos de trabalho. Então quem devia para ele, devia uma coisinha mínima. E ele falou: paga o que você me deve aí. Falou: eu não tenho com que te pagar. Ou você paga, eu vou encerrar você na cadeia até que você pague tudo. E o Senhor Jesus então faz essa comparação com aquele que recebeu o perdão de Deus pela sua dívida impagável, mas não perdoa o seu irmão por quaisquer situações tão ínfimas, tão pequenas, tão fácil de perdoar, não perdoa. E tem gente que não perdoa mesmo. Tem marido que não perdoa a mulher por nada, e mulher que não perdoa o marido por nada, e não tem acordo, mas esquece que foi perdoada uma dívida que ninguém podia pagar, não é? E é isso que o Senhor traz. Irmãos, o que derruba o crente é o ego, é o eu, é o amor próprio, é a vaidade pessoal. Irmão, isso é uma tentação, é um produto do adversário, que faz a pessoa se autovalorizar tanto que não tem ninguém melhor do que ele.
Ele é superior em tudo. Não perdoa, não cede e não ama. Até cantamos agora há pouco. Aliás, o conselho que Deus deu aqui é que nós não podemos deixar esfriar o amor dele em nós. João escreveu assim: se você não ama o teu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Quem é que já viu Deus aqui? Ou por esse mundo afora que está ouvindo esta palavra? Ninguém dos nossos viu Deus. Está escrito: ninguém pode ver a Deus e viver. Então, se você está vivo ainda, você nunca viu Deus, não é? Como é que você vai amá-lo sem ver, se você não ama a tua mulher, não ama o teu marido, não ama o teu irmão, não perdoa, não aceita? Hoje o Senhor está aqui fazendo um encontro de contas. Bendito seja Deus. Sejamos perdoadores, misericordiosos, porque aquele que for misericordiosos, os que forem misericordiosos alcançarão misericórdia. Irmãos, todo mundo veio congregar aqui hoje, e por esse mundo afora que está aí prestando atenção no culto, é porque precisa de misericórdia. Quem que não precisa disso? Será que alguém que possa falar: eu não necessito de misericórdia de ninguém, nem de Deus, tenho a minha vida? Mas quem que tem a vida? Nós não temos. A vida é tua, ela está em você, mas não é tua, porque se fosse tua, você nunca morreria. Ela não é tua, está emprestada aí por um tempo que ninguém sabe até quando vai. Então você não é dono da tua vida, você não é totalmente senhor do seu eu, do seu ego, do seu orgulho, da sua prepotência, da sua personalidade. Não, nós somos ou devemos ser submissos, pequenos, irmãos, entender, para que o Senhor Jesus cumpra em nós a sua misericórdia, que nós necessitamos de misericórdia e usamos dela para com os outros. Se você não tem misericórdia para dar, também não pode receber misericórdia. É como aquele que quer ser feliz na vida matrimonial, mas nunca dá felicidade, não faz feliz a pessoa que está consigo, não faz o filho feliz, as filhas felizes, não faz a mulher feliz, ou vice-versa, ela não faz o marido feliz, só faz a ele um infeliz, porque o humilha, o ofende, não o considera. Então ele vive sob um ambiente crítico, doloroso, que mexe com o seu ego, e ele se sente humilhado. Então ele não é feliz, ele também não pode te devolver felicidade. Mas você quer felicidade? Dê felicidade que você vai receber. Bendito seja o Senhor. Precisa de perdão? Irmãos, quem está ouvindo esta palavra e possa dizer: eu não necessito de perdão. Sabe que existe alguém assim? Nós temos que estar aos pés do Senhor constante. Oh Senhor, me perdoe, eu falei uma coisa que eu não devia, até pensei, imaginei o que não devia, me perdoe. Quem faz assim, o perdão fará parte da tua vida, e se de Deus faz parte da tua vida, passe isto aí também para todos. Sentiu-se humilhado, suporte. Se alguém te machucou por alguma palavra, gesto, ou alguma atitude, ou te deu um prejuízo, perdoe. Você está perdendo uma grande oportunidade de alcançar perdão de Deus. Se alguém está aqui hoje e diante desta palavra percebe que está sendo devedor, e a palavra está o incomodando, porque ele vai distrair, vai pegar, vai procurar um hino, alguma coisa, até que passe logo. Tomara que pare logo, porque esta palavra me incomoda. Mas fala com os crentes em Jesus Cristo que estão ouvindo. Essa palavra te incomoda? Não, Senhor, fala que o teu servo ouve. Bendito seja Deus. Então a palavra é curta, é pequena, mas a extensão não é possível medir. Perdão, misericórdia. Quem precisa de perdão e de misericórdia, esta palavra nesta manhã preencherá esta necessidade que tens, e te fará um homem, uma mulher perdoadores diante de Deus, misericordiosos,
e vão alcançar misericórdia. Que tipo de misericórdia necessitas agora? Que Deus exerça para contigo, naquilo que você aguarda e que você espera, naquilo que te molesta, naquilo que te incomoda, naquilo que te faz chorar no canto do teu quarto, no lugar oculto que ninguém sabe, e você ali derrama gotas de lágrima, precisando de um socorro, de uma misericórdia. Aqui está a receita. Receba a palavra da misericórdia. Sê misericordiosa, sê misericordioso, sejamos perdoadores e receba pela virtude da palavra perdão e misericórdia de Deus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.